Bom dia, minha gente! Bom dia para vocês! Nós vamos começar hoje mais um Café com Cuidado na nossa última segunda-feira do mês. Sim, última segunda-feira do mês de agosto. Gente, esse mês de agosto voou, não é mesmo? Vocês concordam? Para mim, assim, passou tão rápido esse mês de agosto e às vezes o mês de agosto era um mês que demorava demais. Mas quinta-feira vamos encerrar esse mês. Quem aí já tomou um cafezinho? Bom dia, bom dia. Quem já tomou café? Quem tá tomando café aqui comigo? Tira uma foto, me marca você assistindo o Café com Cuidado. Eu vou ficar muito, muito feliz. E hoje, gente, hoje nós vamos conversar sobre uma temática que eu tenho percebido que tem deixado muitas pessoas doentes, muitas, tá? Que são os conflitos que nós passamos na nossa vida. Me conta aqui, quem aqui não tem nenhum conflito na vida? Me conta. Quem neste momento da vida está passando por algum conflito? Coloca aqui. Quem está passando? Ou quem já passou por algum e quase achou que não fosse dar conta? Então a gente vai conversar sobre conflitos, um convite para trilhar uma nova estrada. Nós vamos conversar hoje, nós vamos refletir. É uma reflexão que a gente é rápido, não fico aqui falando muito tempo, porque eu sei que as pessoas ansiosas normalmente me seguem aqui, são pessoas que estão sofrendo de ansiedade. E eu sei o quanto é difícil para quem sofre de ansiedade ficar escutando por muito tempo. Porque uma das coisas, um dos sintomas da ansiedade que a pessoa sofre é dificuldade de concentração. É muito difícil concentrar. Então a gente vai conversar aqui, começando o nosso Café com Cuidado. Quem chegou aí, pega o cafezinho e vamos conversar juntos, tá? E eu quero falar o seguinte. O Café com Cuidado é toda segunda-feira, às 8 horas. É um bate-papo em formato de live, ao vivo. E o objetivo desse Café com Cuidado é a gente se ajudar, é a gente refletir sobre formas da gente ter mente plena, vida plena, trabalhar a atenção plena, que é o aqui e o agora. É a gente conseguir focar nas coisas, é a gente sonhar juntos, porque nós temos que sonhar mesmo, não podemos parar de sonhar. Mas o principal do Café com Cuidado é autoamor. E o autocuidado é o autoamor na prática. Então, toda segunda-feira, esse Café com Cuidado é uma pílula semanal para ajudar você. Você vai tomar essa pílula semanal e ela vai ter o efeito da semana até segunda-feira que vem para a gente reerguer e conseguir colocar em prática tudo o que nós estamos aprendendo e refletindo. Ok, gente? Então vamos lá. A Thalissa falou aqui. Hoje não caminhei, pois minha filha está muito gripada. Tive que ficar com ela. Estamos ligadinha aqui no Café com Cuidado. Muito bem, Thalissa. Melhoras para sua filha, tá? Ontem eu não consegui caminhar também e nem hoje. Porque ontem choveu o dia inteiro aqui em Ipatinga. Eu estou em Ipatinga, Minas Gerais. E amanheceu chovendo também, tá? Aqui também tá chovendo agora de manhã. Se à tarde não chover, eu vou caminhar à tarde, tá? Então ontem não teve jeito porque ficou com muita chuva. E aí, nós vamos conversar hoje conflitos. Nós vamos ver um novo caminho para trilhar, uma nova estrada. É possível sim a gente conseguir trilhar novas estradas. E o que é conflito, gente? O que vocês acham que é conflito? Conflito no dicionário é oposição de ideias, de sentimentos ou de interesses.
Vou começar com alguns conflitos, gente. A gente primeiro vai fazer uma análise de vários conflitos e depois eu vou trazer como lidar com esses conflitos. Um novo caminho para trilhar, né? Uma nova estrada para saber lidar com conflitos. Viver sem conflitos? Podemos. Por quê? Muitas vezes o conflito, ele é um resultado de uma crise emocional que se instala dentro de nós. Por exemplo, você está no trânsito, a pessoa não tem paciência de esperar. Ela acaba gerando um conflito ali, uma briga. Por quê? Foi um conflito, ele foi uma oposição de interesses. A pessoa acaba brigando desnecessariamente no trânsito. O que nós estamos vendo no nosso país? Conflitos de política. Quando eu vejo pai e mãe parando de conversar porque não se entenderam nos interesses da política, foram diferentes, não conseguiram se entender, eu fico muito triste. Claro que existe uma dinâmica familiar por trás, que não foi só isso. Muitas vezes já estava desgastado a relação e a política foi apenas a gota d'água para que houvesse aquela separação. Religião. Também pessoas aí geram conflitos porque querem convencer o outro, querem que o outro aceite a sua nova ideia. Esporte também, né? A gente fala que essas três não se discutem. Por falta de respeito, nós precisamos respeitar as diferenças. Quando a gente aprende a respeitar, os conflitos cessam. Outra coisa que gera muito conflito também, a pessoa ansiosa, ela tem uma forma de olhar para o mundo muito negativa. Então ela tem que tomar muito cuidado com as interpretações que faz das coisas. Então quando uma pessoa está sofrendo de ansiedade, ela não faz tratamento, ela não olha para aquela dor, ela vai viver com conflitos. Mentiras, pessoa que conta mentira, gente, ela mesma está causando vários conflitos para a própria vida, né? Porque a pessoa que conta mentira, ela não consegue sustentar mentira por muito tempo. Uma hora a casa vai cair. E as pessoas começam a perceber. Por quê? O que é mentira? Quando a gente fala, você pode ver, quando a gente está diante de uma pessoa que fala a verdade, diante de uma pessoa que se ama, a gente sente prazer de estar próximo daquela pessoa. É como se a alma dela emanasse, vibrasse aquela emoção do amor. É como se ela vibrasse aquela emoção da verdade. A pessoa que mente, ela emana mentira. Ela fala as coisas e a gente fica assim, é que nem homem ou mulher, quando traem. A gente sempre fica, não, tem alguma coisa errada. Não, tem alguma coisa errada. A gente fica assim, por quê? Porque nós emanamos aquilo que a gente sente. A gente vive aquilo que a gente sente. Então, se eu estou constantemente vibrando essas emoções de mentira, de dúvida, as pessoas vão perceber. E isso vai gerar conflito nas relações, principalmente nas relações próximas, né? Outra coisa também, assim, que gera muitos problemas, cobranças. Ah, você não me convidou para isso. Ah, você não me convidou para aquilo. Tem pessoas que parecem que ela vive para olhar o que o outro faz. E quando a gente começa a viver a nossa vida olhando só o que o outro faz, a gente não consegue viver a nossa vida. Então a gente vai criar interpretações do que o outro faz. Ah, você não me convidou para isso. Fulano foi lá, olha, não me chamou, fiquei sozinha. E essa cobrança gera desgaste nas relações. Ninguém suporta viver com uma pessoa que só sabe cobrar. É desgastante, é chato, é difícil conviver com pessoas que só sabem cobrar. Então vai gerar conflitos. Quem concorda aqui comigo? E outra coisa que acontece também, gente, a pessoa que vive em conflito, ela tem um comportamento ansioso. Por quê? O que o comportamento ansioso faz? Ele quer se defender da angústia, de lidar com a incerteza. Nós vivemos num mundo incerto.
Nós não temos certeza de nada, não temos. A gente vai sair da nossa casa hoje, mas a gente não pode ter certeza absoluta que eu vou voltar. Não posso. Mas é 99% de chance que eu vou voltar? Talvez. Mas eu posso afirmar? Não sei. Mas se eu ficar pensando nisso, eu vou sair, mas será que eu vou voltar? Se eu viver pensando nisso, eu vou viver em conflito. Aí, se eu sofrer um acidente, e é o que acontece com muitas pessoas. Por isso que entra em conflito e sofre. E se eu sofrer um acidente? E se eu for sequestrado? E se eu for assaltado? E se eu sair na rua e for atropelado? Aí as pessoas não vivem. Por quê? Porque entram neste conflito e não conseguem pensar em mais nada. Só conseguem pensar naquela dor, naquela situação. E a ansiedade, a pessoa que sofre com ansiedade, ela tem dificuldade de lidar com as incertezas da vida. E se o marido estiver me traindo? E se minha esposa estiver com outra? Será que realmente ela tá nesse lugar que ela falou? Gente, conheço uma pessoa que ela coloca no celular do marido localização para saber onde ele está. Olha que conflito! Como que você vai para o seu trabalho? Como que você vai conseguir trabalhar bem, focar, ser produtivo se o seu pensamento está lá ligado? Onde será que minha esposa está? Onde será que meu marido está? Nossa, fim de semana tá chegando. Será que fulano vai me convidar? E se ele sair e não me convidar? Olha pra vocês verem, gente. A Thalissa falou, o mais engraçado é que o ansioso causa seus próprios conflitos. A mente fica navegando, buscando problema. Isso aí, Thalissa, é isso. É isso que nós precisamos trabalhar em nós. Porque a mente ansiosa faz exatamente isso que a Thalissa falou pra gente. A mente ansiosa fica buscando conflito. Fica buscando problemas para nós. Então, se eu tô na minha casa e estou criando conflito, gente, eu não vou conseguir sair da situação. E o que acontece? Por exemplo, eu já tô aqui durante a semana. E eu já tô preocupada se no final de semana fulano vai me convidar. Eu já gerei um conflito. Mas o que acontece? Eu já deixei de viver no presente. E eu tô jogando pro meu organismo uma carga hormonal que vai me preparar para luta ou para fuga. Não é isso que a ansiedade faz? Nos prepara para luta e fuga. Então, esse efeito, ele se multiplica nas diversas vezes que a gente fica ansioso. Então, ele explica, esse efeito de fuga ou luta, explica as diversas doenças que nós passamos na nossa vida. Porque a ansiedade é isso. O nosso corpo fica em estado de alerta. Mas como não tem nada acontecendo, é só a nossa mente, a gente adoece. Entra em depressão, transtorno obsessivo compulsivo e vários outros transtornos. Por quê? Porque a minha mente está em estado de alerta. E isso é tão comum hoje em dia. Nós ficamos ali adoecendo, pensando, entrando em conflito desnecessário porque a gente não conseguiu trazer o pensamento para o que precisa ser feito. Então a gente sofre, a gente adoece. Então, o mais importante neste momento é parar, olhar para dentro de mim e ver o que eu quero da minha vida. Vocês percebem que nós temos esperanças muitas vezes, mas a gente não aprendeu a cultivar a fé na nossa vida? Às vezes nós temos esperança sim, vai melhorar, mas não é o suficiente para acalmar o nosso coração, o nosso pensamento? Vamos olhar para as aves no céu, para as águias. Elas voam com tanta segurança. A gente admira tanto aquelas águias e elas voam como se tivesse ali uma entrega a Deus. E nós vivemos nessa entrega para Deus. Eu sempre falo que a fé é como se fosse a gente entrar dentro do carro, a gente senta ali de carona
E dificilmente, quando é uma pessoa que a gente conhece, que a gente sabe que dirige bem, a gente não pergunta para a pessoa assim: você dormiu bem? Você tá bem para dirigir? A gente não pergunta. A gente senta e a gente confia no motorista, mas a gente não consegue fazer isso com Deus. A Núcia falou assim: ansiedade chega na gente falando assim: eu não estou fazendo nada, você também. Então, bora criar um conflito para dar uma agitação no pedaço? Exatamente isso que a ansiedade faz. Isso aí, né? Então, fica criando conflitos para dar uma agitação. A pessoa, às vezes, tá tudo tão calmo. Ela, nossa senhora, tá calmo demais. O que é isso? O que tá acontecendo? Não, tá muito calmo. E ela começa a criar conflitos. Mas quando a gente olha para a fé, a gente recupera a nossa fé e a gente consegue entregar a Deus a nossa vida, a gente vai conseguir olhar para o agora. A gente vai conseguir viver no agora, que esse é o mais importante. E o que a fé, em primeiro lugar, depois a gente precisa amadurecer, vida de adulto. Porque o que nós estamos mais tendo são adultos, mas que estão com a mente infantil, agindo como se fosse criança. Porque quando a gente fica em cobranças com o outro, isso é criança. Criança que cobra. Você não me convidou para festa? E criança, ela é tão assim bacana que quando alguma coisa não acontece, um amiguinho não convidou, o amiguinho explica e elas já estão amigas novamente. Criança discute e daqui a pouco já estão juntas. E às vezes a gente está na mentalidade infantil, mas não sabemos nem agir como crianças. Então, cobranças, não respeitar as diferenças, tudo isso é falta de maturidade. Nós precisamos amadurecer as nossas atitudes, as nossas emoções. Quando a gente busca depender do outro, tanto financeiramente quanto emocionalmente, gente, isso é imaturidade. Vamos desenvolver as emoções para a gente não ficar dependendo do outro. Ficar criticando, ficar comparando a nossa vida, tudo isso é falta de maturidade. E eu peguei um livro que chama A Coragem de Ser Imperfeito. A Brené Brown, não sei como é que fala direito, ela fez uma pesquisa e ela trouxe aqui alguns itens que eu achei bem importante, que ela fala do que é uma pessoa plena. Então nós vamos conversar rapidamente, que ela define 10 sinais de uma vida abundante, que indica o que uma pessoa plena se esforça para cultivar e do que ela luta para se libertar. Então, a gente vai ver o que nós precisamos cultivar e libertar para a gente alcançar uma vida plena. O que é uma vida plena? É uma vida em plenitude. É uma vida com mais alegria. É uma vida com menos ansiedade, com menos conflitos e com maturidade. A pessoa que alcança uma vida plena, ela consegue se desenvolver as emoções. E o primeiro sinal que ela fala é que a pessoa cultiva a autenticidade e se liberta do que os outros pensam. Então, quando eu sou autêntica na minha vida, no que eu faço, eu não preciso me preocupar com o que os outros pensam sobre mim. Lembra, as pessoas vão sempre ter um conceito sobre nós, mas nós também não somos o centro da atenção na vida das pessoas. As pessoas vão falar de nós apenas 5 minutos, 10 minutos, depois acabou. Não vão falar mais da gente. Então, libertar do que os outros pensam e cultivar autenticidade é uma pessoa plena. E no segundo, cultivar a autocompaixão e se libertar do perfeccionismo. Uma pessoa plena, ela sabe, ela aceita a própria imperfeição. Ela sabe que não vai acertar em tudo. Ela sabe que vai errar, mas os erros serão indicativos do acerto na vida dela. Depois ela fala pra gente: cultiva um espírito flexível, se liberta da monotonia e da impotência.
Olha só que bacana, gente. Então a gente precisa ser flexível, entender que nem tudo vai acontecer do jeito que a gente deseja. Uma pessoa plena cultiva gratidão e alegria e se liberta do sentimento de escassez e do medo do desconhecido. Isso, o medo do desconhecido, é um dos maiores causadores da ansiedade. A pessoa vive num estado de medo tão intenso que ela não consegue viver. O medo paralisa. No 5, a pessoa cultiva a intuição e fé e se liberta da necessidade de certezas. Lembra quando eu falei aqui que nós, humanos, a gente tem muita dificuldade de lidar com as incertezas da vida? Nós temos essa dificuldade de lidar com as incertezas. E quando a gente consegue se libertar dessa necessidade de ter certeza de tudo, a gente alcança a plenitude. A gente alcança. E a gente consegue cultivar intuição e fé. Porque a fé é uma entrega. Eu me entrego a Deus. Então, eu não vou ter mais necessidade de certezas na vida. Porque eu consigo confiar em Deus. E quando eu confio, eu entrego, aí eu consigo viver no agora. O 6 cultiva a criatividade e se liberta da comparação. Quantas vezes nós sofremos comparando a nossa vida com a do outro? E o pior é que na comparação a gente sempre coloca a nossa vida lá embaixo. Lá embaixo. A gente sempre nos coloca pior do que os outros. A gente sempre coloca uma lupa que faz com que a gente olha a vida do outro como se fosse maravilhosa e a nossa como se fosse a pior das vidas. E ela fala que uma pessoa plena, ela se liberta da comparação. Depois, no 7º, ela fala que uma pessoa plena cultiva o lazer e o descanso e se liberta da exaustão como símbolo de status e da produtividade como fator de autoestima. Gente, eu falo muito aqui, né? Pausas. Nós não temos que ser máquinas, nós não somos máquinas. Nós necessitamos de lazer e descanso. Nesse final de semana, eu precisava muito, eu vou fazer uma prova, eu preciso muito estudar muito. Mas se eu ficar só estudando, eu vou entrar em exaustão. E na hora da prova, eu não vou conseguir lembrar. Eu tirei um sábado, saí de Patinga, fui para uma roça, passei só o sábado lá. Foi maravilhoso. Descansei, relaxei, tinha natureza, parei para escutar a natureza, os pássaros cantando, cachoeira. Gente, eu cheguei no sábado à noite, né? Ontem eu tive um domingo que eu consegui fazer praticamente tudo o que eu precisava. Por quê? Eu estava relaxada. Dormir é essencial para a produtividade. Dormir faz parte. Até nos finais de semana. Tem gente que acha que final de semana é para beber, é para curtição. Aí começa a segunda já em exaustão, cansado, porque bebeu muito, praticamente não dormiu e começa a segunda-feira cansado. Então, uma pessoa plena, ela cuida da própria saúde. Ela sabe que dormir é essencial e ela diminui o uso da bebida alcoólica na vida, o uso de tabagismo divide, entende? Então, ela tira da vida, né? Essa necessidade de vícios, tá? Eu amo dormir, a Thalisa diz, eu também, gente. Eu assim, graças a Deus, eu não tenho nenhuma dificuldade para dormir. Eu deito na cama e apago e acordo no outro dia descansada e tranquilo. É 100%? É todo dia assim? Não, na maioria das vezes é assim. Claro que tem dias, né, que a gente preocupa um pouco além, mas esses dias são a minoria na minha vida. É a exceção, porque dormir bem faz parte da minha vida. Por isso que eu tô aqui, gente, porque é possível. E eu quero que vocês aprendam isso também. Se tem uma das coisas que a maioria das pessoas me perguntam,
me falam eu não aguento mais, eu não durmo bem. Vou fazer, Thalissa, com essa mente plena, pode deixar que eu vou fazer uma postagem. Outro que ela coloca aqui, o 8º de uma pessoa plena. Ela cultiva calma e tranquilidade. Ela se liberta da ansiedade como estilo de vida. Gente, olha que interessante. Sábado eu levei livro também, porque eu amo ler, sabe? E ler na natureza, pra mim, gente, meu Deus, me traz calma e tranquilidade. E uma rotina que eu tenho toda manhã é a leitura. Minha leitura e meu café. Gente, isso é algo que eu falo assim, que quando a gente faz alguma coisa, mesmo às vezes sem gostar, e a gente passa a gostar, faz parte da nossa vida, igual escovar dente. Então, ler e caminhar é algo na minha vida, né, que é atividade física, que é igual escovar o dente. Não fico sem, não consigo. Com algumas exceções. E eu tava lendo, gente, e tinha 3 pessoas lá, sábado, e falaram assim, gente, eu não consigo ler. Não tem como, eu não consigo. E eu falo assim, porque nunca tentou. Gente, nós precisamos cultivar esse hábito. Quando é um hábito novo, não é fácil, não. Eu vejo meu filho aqui, meu filho tem 16 anos. E eu fico na cola dele pra aprender a cultivar a leitura. E ele tem que ler. Uma página, mas ele tem que ler. E quando ele era pequenininho, eu falava assim, você leu? Li, então agora você vai me contar o que você leu aí. Ele, nossa, mamãe, eu vou ter que ler de novo que eu esqueci. Ele não tinha lido. Eu fazia ele fazer resumos para me entregar. Por quê? Para ele ler com pensamento. E a criança dá trabalho. Eu falo assim que hoje os pais, eles querem muita facilidade. Era muito, eu tinha que ficar muito na cola dele. Ele não gostava de tomar banho. Aí eu lembro que eu falava, hoje eu tenho 16 anos, eu fico lembrando dele. Então assim, Pedro, vem cá, deixa eu te cheirar. Ele, nossa mãe, eu esqueci de lavar aqui, peraí. Ele ia lá e passava o sabonete na frente. Aí ele chegava do banho, deixa eu cheirar suas costas. Nossa mãe, esqueci de lavar minhas costas. Tinha dia que ele voltava pro banheiro 3 vezes. Dá trabalho. Eu tinha que controlar o uso do celular dele. Dá trabalho. Aí hoje ele tem 16 anos. Ele tá cultivando o hábito da leitura, do estudo. E ele me ajuda em casa. As vasilhas, ele lava a vasilha todos os dias. De manhã o Pedro sai para caminhar. E as pessoas falam assim pra mim, nossa, seu filho é tão obediente, né? Queria que o meu fosse assim. Uai. Mas foi um processo que eu fiz desde a infância. Foi um processo que eu eduquei desde a infância, que eu me esforcei, porque isso era muito importante. Aí os pais querem, na adolescência meu filho vai lavar vasilha. Se ele nunca te ajudou na infância, não vai. Na infância ele não lavava vasilha, mas ele juntava os calçados. Eu pedia ele para juntar os lixos, guardar os brinquedos. Ele não tinha opção, ele fez a bagunça. Ele que junte desde 3 anos de idade. Em cada etapa eu ia ajudando. Então isso foi algo que foi trabalhado desde a infância. Então tem pais que o filho chega e quer que ele faça, não vai fazer. Se você não ensinar, ele não vai fazer. No dia, às vezes, vamos dar uma organização na casa, ele participa comigo da organização. Eu falo que aqui na minha casa é um trabalho em equipe. É equipe. E eu vejo jovens que vai completar 18 anos. Completei 18 anos. Pronto, agora eu sou maior de idade, agora eu posso tudo. Aí meu filho veio falar isso pra mim. Mãe, daqui a pouco eu vou fazer 18 anos. Falei, ok, você vai fazer 18 anos. Mas você só vai ter o direito de decidir a sua vida 100% no dia que você tiver a sua casa. Que você pagar as suas contas. Enquanto você depender de mim, meu amor, aqui quem manda sou eu. Você tem que aprender, tem que pagar suas contas. Porque é muito fácil um adolescente chegar na maioridade e já querer fazer o que quer, dependendo dos pais. Então, gente, muitas coisas ele tem super flexibilidade. Eu deixo ele ser flexível, escolher várias coisas, mas tem coisas que ainda não dá pra ele decidir.
E dá trabalho? Muito trabalho. Muito trabalho. Não é fácil educar nos dias de hoje, onde o jogo quer tomar conta, a gente assiste filme juntos, vamos ver filme juntos, vai lá guardar seu telefone, vamos assistir filme juntos hoje, nós vamos almoçar juntos, jantar junto, todo mundo junto, sem telefone. Dá trabalho. Educar dá trabalho. Muito trabalho. A Thalissa disse assim, igual minha filha. Exatamente, isso mesmo, Thalissa. E o 9, uma pessoa plena, ela cultiva tarefas relevantes, se liberta de dúvidas e suposições. Gente, supor. Às vezes a gente sofre por causa dessas suposições. Uma pessoa olha pra mim, eu acho que eu já tô supondo que ela tá falando mal de mim. Eu já tô supondo. Vamos nos libertar dessas dúvidas. Vamos acreditar em nós. Vamos ser autênticos. Vamos nos amar. Quando a gente se ama, a gente consegue cultivar e se libertar. E por último, gente, que é o melhor de todos, tá? Pra quem quer ter uma vida plena. Cultiva risadas, música e dança. E se liberta. Gente, presta atenção, que esse último é o principal. E se liberta da indiferença e de estar sempre no controle. Não vamos estar sempre no controle. Lembre disso. Lembre disso. Lembram disso. A única coisa que eu posso controlar são as minhas atitudes, o meu comportamento. Deixa o outro ser o que ele quiser ser. E seja você. Seja você. E toda vez que você acordar de manhã, ela diz assim, pra gente falar pra gente, quando a gente acordar de manhã, não importa o que eu fizer hoje ou o que eu deixar de fazer, eu tenho o meu valor. Valorizar a nós. É o processo do auto-amor. E quando você ir dormir, ela fala pra gente ir dormir à noite e dizer para nós, sim, eu sou imperfeito, vulnerável e às vezes tenho medo, mas isso não muda a verdade de que também sou corajoso e merecedor de amor e aceitação. Olha só, a mudança do pensamento, deixar aqueles pensamentos negativos, aquelas preocupações excessivas do nosso dia, na hora de dormir e trocar por esses pensamentos. Então cultivem o auto-amor. Cultive a valorização de vocês. Vocês merecem ser felizes. Vocês merecem se amar. Quando a gente se ama, a gente passa a amar o outro de uma forma maravilhosa, magnífica. E é o que eu desejo para essa semana. Ok? Olha esse desafio dessa semana. Vou repetir. Acordou hoje de manhã, você vai dizer para você: não importa o que eu fizer hoje ou o que eu deixar de fazer, eu tenho o meu valor. Nós vamos pensar. Quando vier uma fala, um pensamento negativo sobre nós, eu tenho o meu valor. Eu me amo. Ao dormir, você vai pensar: sim, eu sou imperfeito, vulnerável e às vezes tenho medo, mas isso não muda a verdade de que eu também sou corajoso e merecedor de amor e aceitação. Novos pensamentos, nova forma de pensar sobre nós. É isso que eu desejo para você. Uma excelente semana. E esse Café com Cuidado vai para o Spotify. Ainda estou com vagas abertas para a jornada lidando com a sua ansiedade. Nós vamos trabalhar durante 30 dias, vida plena. Nós vamos trabalhar pensamento, nós vamos trabalhar disciplina, como ter mais disciplina no dia a dia. E vou estar junto de vocês, ensinando o passo a passo de como construir uma vida mais tranquila e mais calma, com menos ansiedade. Porque sim, é possível. Quem quiser mais informações, no direct tem lá o link para você entrar em contato comigo, que eu vou te explicar, tá? Tudo de
de bom, excelente semana, excelente fim de mês, porque sexta-feira já é 1º de setembro e o ano tá voando. Ainda dá tempo de você fazer muita coisa. Bom dia, Benedito, bom dia para todos e até quinta-feira no nosso bate-papo ao vivo. Bye, bye, gente!